Pessoal, tudo bem? Então, gente, olha só, um complemento aí ao vídeo anterior, né? Eu coloquei farinhas do mesmo saco, já colocando já uma posição minha, né? Que é particular de não envolver muito em política e nem postar todas as fichas em um candidato, devido às desilusões que eu tive, né? No passado. E eu, sinceramente, eu sou meio assim, bastante cético em relação à política, né? Não acredito que a pessoa hoje em dia entre na política com a única e exclusiva intenção de promover o bem coletivo, né? Pode ter, mas é muito difícil, é uma agulha num palheiro, né? Dada a proporção da corrupção, né? Que o Brasil nutre já desde ali do começo, né? Do começo da República, né? No final do século XIX, parece. Então, gente, olha só, agora é diferente. Agora eu falei farinha, não adianta se foi porque farinha do mesmo saco, mas agora funilou, ficou dois, né? Ficaram duas farinhas, vamos dizer assim, né? Ficou o Bolsonaro do lado e o Lula do outro. Naquele primeiro vídeo eu falei porque estava tendo muita briga, não sei se vocês perceberam, mas estava tendo briga em grupos de família, porque tá muito, um é Lula, o outro é Bolsonaro, né? Até na igreja entra nessa questão que eu falei também, que eu não acho que uma coisa não tem que se misturar, entendeu? Igreja, uma se posicionando. A maioria das igrejas se posiciona, logicamente, a favor do Bolsonaro, que é a ala conservadorista, né? É a direita, né? Mas gente, é uma coisa que vai respingar nas gerações futuras aí. E nessas gerações futuras aí está minha filha. Aí eu falei, pô, não, mas minha filha não. Botou minha filha no meio aí muda de 500. Enquanto estava só na minha alçada, tudo bem. Mas agora vai respingar na minha filha e nas gerações depois da minha filha, aí, não, você tem que se posicionar. Olha só, o do Bolsonaro, para falar do Lula, começando a falar do Lula, eu, como venho do meio jurídico, um negócio, é um deboche. Porque basicamente, ele se baseia a campanha dele ao argumento de que ele foi absolvido, né? Que ele foi absolvido, que ele não deve mais nada para a justiça, que ele sofreu um abuso, né, de autoridades ali e tal, que ele foi vítima, que ficou preso e aí por aí vai. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Tanto que o Lula não foi absolvido de nada. Isso aí foi parar no... O Lula ele foi condenado na primeira instância, ele foi condenado na segunda instância. Isso é difícil de entender até para nós que somos brasileiros. Imagina se vem alguém de fora e você tem que falar para essa pessoa de fora que existe uma pessoa que está liderando as pesquisas e que possivelmente será o próximo presidente do país e que foi condenado na primeira instância, na segunda instância e na instância extraordinária, né, que para muitos falam terceira instância, né? Vamos colocar assim, não vamos complicar, né? Não é bem terceira instância, mas para não complicar, vamos chamar de terceira instância. 3 instâncias que ele foi condenado, foi julgado o caso dele lá e ele foi condenado. Isso é perseguição do Moro, que ele fala que ele foi perseguido pelo Moro, o juiz federal Sérgio Moro. Se fosse o Moro, então ele foi perseguido na segunda instância por todos os desembargadores, porque ele foi condenado também na segunda instância. E na terceira instância da mesma coisa. Então quer dizer que a justiça, o sistema judicial do Brasil inteiro está contra o Lula, então todas as instâncias julgadoras estão contra o Lula. Já é difícil de acreditar nisso, né, gente?
A pessoa para ser condenada mas aí a pessoa pergunta por que ele está solto então? Porque se descobriu que no curso do processo houve uma nulidade no processo, porque houve ali uma quebra de parcialidade que não pode ter na produção de uma prova. Houve ali uma quebra de parcialidade da comunicação entre o Ministério Público Federal e o juiz federal, mais especificamente entre o juiz do caso, o Sérgio Moro, e o promotor do caso, o procurador do caso, o Dallagnol. Houve ali uma quebra ali de parcialidade que chegou no STF, que o STF falou, bom, teve nulidade ali. Se tem nulidade, tem que retroagir o processo, o processo tem que ser anulado para começar de novo, de onde houve a contaminação, porque contamina todo o processo dali para frente. Então o Lula está solto graças a um habeas corpus que alegou essa nulidade e o STF acatou essa nulidade, porque me parece que realmente houve, né, essa nulidade, eles, na ânsia de querer condenar o Lula, lá eles acabaram trocando informações entre eles ali que não poderia acontecer esse tipo de conversa entre juiz e promotor, não poderia acontecer. Então contaminou o processo e o Lula foi solto, mas o Lula foi julgado. O problema não foi no erro de julgamento, porque o julgamento ocorreu corretamente. Ele foi julgado e foi condenado em 3 instâncias. O que aconteceu foi uma nulidade na condução do processo. É completamente diferente. Então você vê que no julgado ele foi condenado. Por incrível que pareça, o Moro ainda condenou ele a uma pena inferior ao que o segundo grau, o tribunal condenou. O tribunal aumentou a pena dele ainda, né? Então daí você tem aí o histórico aí desse que eu tenho que esclarecer a vocês, que eu não posso deixar de falar, passar batido isso daí, vindo do meio jurídico e podendo respingar nas gerações futuras aí, comprometer até a minha, né, a geração da minha filha que vem depois dela, né? Porque todo mundo sabe que o Lula, ele liderou um esquema de corrupção que foi classificado como se não bastasse o maior do mundo, mas como o maior do mundo de todos os tempos. Olha só o tamanho da proporção da corrupção. Não é só o maior do mundo, é o maior do mundo de todos os tempos, desde quando o planeta começou a existir. É esse governante que o pessoal está querendo colocar agora. Então, você vai falar assim, então você mascarou, você é Bolsonaro, né? Então você é bolsonarista. Gente, eu sou longe de ser bolsonarista, porque eu acho o Bolsonaro completamente inabilitado para ser presidente do país. Ele não tem compostura, para mim ele não tem compostura, ele fala besteira demais, entendeu? Ele é completamente descontrolado, ele é uma pessoa desinteligente, ele não tem abertura para diálogo, você vê que ele tem um viés muito autoritário, entendeu? Um viés muito nervoso, muito autoritário, ele quebra protocolo, ele não obedece protocolo, entendeu? Ele enfia as coisas na cabeça e não tira. Isso teve impacto direto na condução da questão da pandemia. Você falar que ele não teve ali um pingo de contribuição ali, a pessoa também está cega. Vamos desculpar os bolsonaristas, mas também a pessoa também tá na cegueira, porque é lógico. Ele falou que lá que não quis assumir a questão da vacina ter chegado tarde no Brasil, porque ele não quis assumir o risco que a Anvisa colocou dos efeitos colaterais. Mas o mundo inteiro assumiu, por que ele não poderia assumir? O estado do Amazonas estava cavando buraco para jogar gente morta lá, porque não tinha mais túmulo, não tinha mais leito de hospitais, não tinha mais túmulos nos cemitérios, escavando, parecia aquela coisa horrorosa. Aquele cena de terror, de filme de terror, cavando
cova lá, buraco para jogar gente morta lá de Covid, e ele querendo ter certeza de que não tem efeito colateral, assume esse risco logo de uma vez, rapaz. O Brasil inteiro, o mundo inteiro assumiu o risco, entendeu? E o Brasil, com exceção de São Paulo, ficou aí algum tempo atrás, não sei quanto tempo, mas ficou provado que ficou para trás. E nesse tempo para trás aí teve impacto na mortandade. Como é que eu vou gostar de um governante desse? Claro que não. Mas ali agora, voltando ali a questão ali dos dois que sobraram, das duas farinhas, dos 2 sacos de farinha, agora nenhuma das duas farinhas presta, gente. A verdade é essa, continuo falando. Mas agora a gente tem que escolher a menos pior, por mais violação à língua portuguesa que a gente faça, né? Que a gente agrida, porque a gente sabe que não existe isso, menos pior, é uma forma gramaticalmente que não é correta, é a mesma coisa que falar mais melhor, mais pior, mais bom, não existe isso. Mas se você falar menos pior, apesar de estar gramaticalmente errado, é uma forma clara da pessoa entender o que você está querendo expressar. Dos que tem ali disponível, o menos pior, para mim, é o Bolsonaro. Aí o pessoal fala, você vai apoiar genocida? Você vai apoiar então a pessoa que... Eu não acho, primeiro que eu não acho que ele tenha feito isso dolosamente. Ele fez isso mais por questão de burrice, que eu acho uma pessoa desinteligente, entendeu? E eu acho pelo viés autoritário. Você pode ver que aquela rotação de ministros lá, uma por mês, às vezes nem chegava no mês, já era outro. Já mostra já um desequilíbrio. Qual governo que se sustenta tendo aquela rotação nas pastas dos ministérios? Isso já mostra já o desequilíbrio do governante, entendeu? Mas voltando, primeiro que eu acho que ele não fez isso, se ele tivesse feito isso também, ele tinha que ser pena de morte, né? Dolosamente. Então isso não cogita. Ele achava, ele foi teimoso em persistir numa linha que todo mundo sabia que não era ideal, mas ele foi teimoso, mas ele foi criado para isso, ele foi criado no regime militar. A gente tem que colocar isso em conta também. E pessoal das minorias que eu falei lá tem um medo danado do Bolsonaro se reeleger, porque a mídia colocou na cabeça das minorias que o Bolsonaro é contra a minoria. Eu pergunto, gente, nesses 4 anos, o que o Bolsonaro fez contra as minorias? Contra os negros? O que o Bolsonaro fez contra negro aí? Saiu alguma lei aí que prejuízo para negro? Não, ele manteve as leis que favorecem os negros lá, né? A questão dos indígenas. A mídia coloca ele como o grande vilão, mas ele mesmo provou lá que a questão lá da Amazônia lá é uma questão mais a fundo, tem interesses externos, interesses dos Estados Unidos e interesses europeus em ocupar aqui a nossa Amazônia, a nossa floresta, entendeu? Então ali tem que ter uma análise mais cuidadosa com aquilo ali, antes de falar que o Bolsonaro ali é contra índio. Não acredito que o Bolsonaro seja contra índio, gente. Entendeu? Sinceramente. A sociedade LGBTQIA+. Qual lei que saiu aí que prejudicou quem faz parte dessa comunidade nesses 4 anos? Me diga. Nenhuma lei que ele fez contra essa comunidade? Nada. Teve nenhuma lei aí que você pudesse falar assim que foi contra os interesses dessa comunidade. Então, gente, e além disso, ele vem de uma linha mais conservadora que, sinceramente, eu acho que o mundo tá biruta. Eu acho que as coisas chegaram num patamar em que a gente valoriza a mediocridade, a valorização da mediocridade.
Porque eu já falei em vídeos anteriores que às vezes parece que eu vim de Marte e caí aqui nesse planeta, porque não dá para entender grandes cantores cantando em churrascarias aí, não é demérito, eu falei bem, não é demérito, porque todo trabalho é digno, né? E esses pessoal aí de TikTok aí, de TikTok, esse pessoal aí de inventa essas coisas malucas, lá pinta cabelo de azul, rasga cabelo, rasga a camisa, fica todo esquisito, o pessoal todo torto, todo esquisito, e o pessoal ganha mídia, e o pessoal ganha, vende, entendeu? Fica daqui a pouco você vê o pessoal aí tá milionário, né? Esses youtubers aí, pra mim é tudo uma cambada de alienado, só fala besteira. Se você for ver a fundo mesmo, só fala besteira, entendeu? Não é nenhum Cazuza, não é nenhum Renato Russo, que fala, tinha um outro lá, o Nando Reis, as pessoas que falavam política e colocavam numa música como ninguém, gente. Você vê alguém fazendo isso hoje? Quem que é? Você não tem referência. Então o mundo hoje está caótico, a gente está vivendo a balbúrdia, a gente está vivendo o caos, né? E justamente o Bolsonaro defende uma linha mais dura, que é a direita, que é a contenção disso daí. O pessoal fala e confunde isso com ditadura, mas não é. É evitar a explosão de loucura que está, né? A esquerda é da linha liberal. Quem que vai gostar de esquerda? A artista que gosta de liberdade de expressão, jornalismo, que gosta, quer falar o que vem atrás da orelha sem consequência nenhuma, né? E então vem de uma linha mais liberal que valoriza a arte, né? Então o Bolsonaro andou fechando algumas torneiras aí, isso aí é fato, entendeu? Que antes era a farra do boi. Você pode ver que grandes interesses aí econômicos aí, banqueiros aí, entendeu? Estão desesperados financiando, colocando milhões na campanha do Lula, entendeu? Rádio emissoras aí também colocando, desesperado aí também contra o Bolsonaro, na hipótese do Bolsonaro se reeleger nesse ramo da televisiva, rádio, televisão, né? Agora a mídia social está com o Bolsonaro, porque é uma coisa mais popular, né? Não é uma coisa mascarada que a televisão possa mascarar para o povo. A vantagem do Bolsonaro está na mídia social, né? Que vai correndo. Então, por critério de ideologia, eu prefiro uma ideologia mais conservadora, diante, repito, da grande loucura que se transformou o mundo, tá? Então, não é que eu considero o Bolsonaro o melhor candidato, tanto que eu coloquei Farinha do mesmo saco lá, entendeu? Farinha, para mim, ele continua não sendo o ideal para o Brasil, mas chegou num ponto agora em que você tem que escolher, igual eu falei, tá errado falar gramaticalmente, mas é o que tem que falar, é o menos pior. Infelizmente é contenção de danos. Todos dois para mim vão provocar danos, mas eu quero aquele que provoque menos danos. E eu vou na linha do Bolsonaro, na linha mais conservadora. Se o Brasil voltar para a linha de esquerda, liberdade de expressão hoje em dia, você vê malucos na rua aí, todo mundo sabe disso. Entendeu? Na televisão, no meio artístico, você não vê arte nenhuma, você vê barulhos, né? Você vê as pessoas glorificando barulho, verdadeiro barulho. Eu tenho que ter vergonha de chamar de música. E as pessoas comprando barulho e deixando música de lado, deixando verdadeira arte de lado. Então, eu vou apoiar uma ideologia que favorece a isso, na minha opinião, não que defende isso, mas que acaba indiretamente favorecendo a isso. Lógico que não. Eu vou numa linha mais de conservadorismo, para tentar conter, né, essa avalanche aí de loucura que se transformou. Tá bom, gente? Tá aí minha opinião. Eu espero aí que vocês reflitam bastante,
vejam quem vai direitinho, o que vai votar. É muito importante isso, porque quem colhe os frutos disso aí são os nossos filhos, os nossos netos, né? E a nossa geração, com certeza também fica sujeita a decisão que a gente vai tomar dia 30, tá ok? Tá aí a minha opinião, e depois eu faço um novo vídeo aí já falando já do eleito, né? Aí do eleito depois do dia 30, já falando do eleito lá, seja lá nele qual for, né? E as consequências que eu acho que devem acontecer para o país, tá bom? Um abraço a todos aí.